Terça-feira é dia do quadro Direitos do Consumidor aqui no Bom Dia Mirante. Hoje quem responde às perguntas dos telespectadores é o defensor público da cidade de Balsa, Rodrigo Reis. Ele está com a repórter Ana Paula Cardoso. Ana, muito bom dia para você. Muito bom dia para você, Janaína. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Mirante. Como você falou, estou aqui com o Rodrigo Reis, que é defensor público. Estamos aqui na Defensoria para tirar essas dúvidas dos consumidores. Bom dia, doutor Rodrigo. A primeira dúvida enviada pelos nossos telespectadores é a respeito do preço de gasolina, né? É correto os postos de gasolina cobrarem preços diferentes para o mesmo produto? E como ele deve agir na hora de requerer os direitos? Bom dia, Ana. Bom dia, caros telespectadores. A nossa ordem econômica é regida pelo artigo 170 da Constituição Federal. Esse dispositivo prevê, dentre outros princípios, que a nossa ordem econômica será regida pelos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, é perfeitamente normal que os postos de combustível cobrem preços distintos por o mesmo produto. Isso é até saudável, demonstra que há ali uma livre concorrência, que há uma economia de mercado funcionando. O sentido inverso é que deve ser observado pelo consumidor. Caso o consumidor constate que postos de combustível, no caso do exemplo citado, cobrem preços similares ou idênticos pela mercadoria, nessa situação o consumidor deve ficar atento, porque pode, em tese, configurar uma formação de cartel. E, nesse caso, o consumidor deve, sim, se dirigir ao PROCON, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ou mesmo à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para fazer uma eventual reclamação. Nesse caso, o consumidor que se sentir lesado, né, pode fazer essa denúncia. Sim. Lembrando, então, que é perfeitamente normal que os postos cobrem preços distintos. Isso é saudável na economia de livre mercado, onde há concorrência. O contrário é que deve ser observado pelo consumidor, a ausência de concorrência. Caso os preços sejam idênticos ou muito similares, o consumidor deve sim procurar algum órgão público, no caso o PROCON, a Defensoria, ou mesmo a Agência Nacional de Petróleo, para fazer uma reclamação por meio do site da ANP. Um outro telespectador mandou a pergunta para a gente dizendo que teve um notebook furtado no hotel que estava hospedado. Nesse caso, o hotel se responsabiliza? Sim, Ana. Caros telespectadores, o hotel, nesse caso, será responsabilizado de forma objetiva. Nesse caso do exemplo, da pergunta feita pelo nosso caro consumidor, o hotel será responsabilizado de forma objetiva, ou seja, é uma responsabilidade que advém da lei, independentemente de culpa. Caso um consumidor esteja hospedado num hotel, o prestador de serviço, o dono do hotel, terá sua responsabilidade objetiva em reparar aquele dano material sofrido pelo consumidor. E nesse caso do exemplo citado, é muito interessante lembrar também que caso o consumidor se hospede num hotel em razão de um pacote turístico adquirido numa agência de viagem, que é muito comum, tanto o hotel quanto a agência de viagem serão responsáveis solidariamente e de forma objetiva pela reparação desse dano material. Lembrando ainda que eventual dano moral pode também ser pleiteado pelo consumidor. E nesse ponto eu friso, Ana, que é muito importante a gente ressaltar que o trabalho que a Defensoria Pública faz. A Defensoria Pública ela é uma instituição, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, que é incumbida por prestar uma assistência jurídica integral e gratuita aos consumidores. Então, o consumidor que se sentir lesado ou se necessitar de algum tipo de orientação jurídica nas mais variadas áreas, seja na área de saúde, consumidor, processos criminais, o consumidor e o cidadão maranhense podem sim procurar a Defensoria Pública, seja na capital, por meio dos seus núcleos especializados, seja no interior, nos mais de 35 núcleos existentes nas comarcas interioranas. A outra pergunta é, quando o plano de saúde for cancelado por falta de pagamento, quando que ele pode ser cancelado por falta de pagamento? Caros consumidores, o plano de saúde ele é regido pela Lei 9656, de 98. Essa lei prevê que os planos novos, adquiridos, contratados a partir do ano de 99, nesses planos ditos como novos, a operadora do plano de saúde pode sim cancelar o plano desde que o inadimplemento do consumidor supere 60 dias
consecutivos ou não, ao longo de um ano. Ou seja, caso o consumidor fique inadimplente por mais de 60 dias nos últimos 12 meses, o plano pode sim ser cancelado. Isso em relação aos planos novos. Com relação aos planos antigos, firmados antes de 99, o caso tem que ser analisado de forma concreta. Cada contrato vai prever a forma de cancelamento. Uma outra pergunta é em relação a financiamento de um veículo. O consumidor financiou um veículo, mas não conseguiu pagar. O que pode fazer? Nesse caso, em primeiro lugar, o consumidor tem que buscar uma repactuação desse contrato. É aconselhável que ele se dirija ao estabelecimento bancário e tente repactuar esse contrato a fim de adimpli-lo. Caso seja negado pelo estabelecimento bancário a repactuação, o consumidor deve sim procurar a Defensoria Pública para que o defensor público, bacharel em direito concursado, preste uma orientação jurídica ao consumidor no caso concreto, para fim de analisar a eventual abusividade de cláusulas ou juros contratados. Uma última pergunta para a gente encerrar, doutor Rodrigo, é em relação à compra da garantia estendida, a compra de um produto e aí o vendedor chega e oferece aquela garantia estendida. O consumidor, ele é obrigado a aceitar? Isso também pode representar uma venda casada ou não? Muito interessante essa questão, que é uma questão muito em voga hoje, a questão da garantia estendida. Em que consiste a garantia estendida? A garantia estendida é um acréscimo, é um plus àquela garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor. A garantia estendida é um tipo de seguro que deve ser contratado e pode ser contratado pelo consumidor desde que forma espontânea. O consumidor, em nenhum momento, pode ser obrigado a contratar essa garantia estendida. O Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo de garantia legal de 90 dias. O empresário, o comerciante que vende esse determinado bem durável, tem, por lei, a obrigação legal de garantir a idoneidade desse bem por 90 dias. A garantia estendida vem como um acréscimo e somente pode ser contratada pelo consumidor de forma voluntária. A questão da venda casada estaria configurado no caso do consumidor ser obrigado a contratar essa garantia, caso o comerciante condicione a venda do bem à aquisição dessa garantia. Isso configura venda casada e é uma prática infracional prevista no Código de Defesa do Consumidor. Só finalizando, Ana, para agradecer a TV Mirante por essa oportunidade dada à Defensoria Pública e ressaltar aos telespectadores que a Defensoria Pública está presente tanto na capital quanto em mais de 35 núcleos no interior, com endereços disponíveis no site www.defensoria.ma.def.br. Site no qual estão presentes os endereços dos nossos núcleos. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Lembrando aos telespectadores de Balsas que estiverem aqui, que tiverem essas dúvidas ou outras dúvidas, podem procurar a Defensoria, que funciona aqui no bairro Potosí. A partir das 8 da manhã começa o atendimento, vai até às 5 da tarde. É com vocês, Soares e Janaína. Tá, então a Ana Paula com o Defensor Público de Balsas. Olha, na quinta-feira tem mais perguntas e respostas no quadro Direitos do Consumidor. Você pode enviar a sua também. Mande pergunta para bomdiatv@mirante.com.br.